Conversamos desde ontem à noite com a presença da professora Maria Silvia de Curitiba, que coordena o programa em nível de Brasil e que nos trouxe a importância desse olhar todas as áreas, né? Cidade Educadora não é só a educação, porque a gente sabe que a educação faz muitos programas, muitos projetos, mas é esse olhar como um todo, é buscar as soluções, buscar compreender o lugar onde se vive e fazer desse lugar um laboratório de aprendizagem. Acho que esse é o grande desafio. E na sequência tivemos ontem a professora Maria Silvia, hoje pela manhã as 4 experiências aqui do nosso estado, Carazinho, Fagundes Varela, Santiago e Porto Alegre, 2 municípios que já estão há mais tempo em andamento, Santiago e Carazinho, Porto Alegre que retomou o programa a partir de 2021 e Fagundes Varela que está ingressando no programa esse ano. Então, tivemos essas 4 dimensões aí do andamento do programa. E agora, na primeira hora da tarde, nós vamos contar com Suzana Schwanz, que esteve conversando conosco no ano passado, no final do ano, na FAMUR, sobre, no momento em que fizéssemos alguma atividade voltada às cidades educadoras, ela gostaria de estar conosco trabalhando passo a passo. Que são as perguntas que nós fizemos, né? Queremos ser uma escola educadora, uma cidade educadora, como fazer? Como colocar isso em prática? Então, ela é formada em Direito pela Unicinos, mestre em Direito Socioambiental pela UFS, atuou como professora de Direitos Humanos, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Políticas Públicas durante 20 anos, bem como pacificadora social, negociadora, conciliadora, mediadora, justiça restaurativa e círculos de paz. É mediadora de conflitos coletivos, de políticas públicas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje atua como líder, gestora e consultora de cidades educadoras e de estruturação das políticas públicas com captação de recursos para organizações sociais. Sócia da empresa Destino Jurídico, conselheira fundadora, componente do Comitê Executivo APAC Feminina de Porto Alegre, coordenadora do Grupo de Trabalho Primeiros Passos da Cidade Educadora de Porto Alegre, coordenadora da organização do primeiro Congresso Popular de Educação Cidadã da Cidade Educadora do município de Porto Alegre e do primeiro Congresso de Cidade Educadora de Porto Alegre. Membro da Comissão Especial de Assuntos Legislativos da OAB do Rio Grande do Sul, membro do Comitê do Estado do Rio Grande do Sul da Primeira Infância e sócia fundadora do Capta Brasil e conselheira. Então, seja bem-vinda, professora Suzana, e passamos para a sua fala em torno de 50 minutos, para que depois a gente possa abrir para debate. Bom, primeiro, muito obrigada, gratidão imensa ao presidente Luciano, pela Fátima, por essa oportunidade de poder estar aqui e poder compartilhar uma trajetória, que na verdade é minha trajetória de vida. Então, esse projeto que é trabalhar com cidades educadoras é a minha vida. Então, como tudo começou com o meu nascimento, né? Porque desde que eu acho que eu nasci, eu me enxergo dessa maneira e hoje eu tenho a oportunidade de poder não trabalhar, mas sim viver meu sonho, que é implantar, né, ou auxiliar os municípios a fazer essa trajetória. E eu trago os meus questionamentos, porque eu me aposentei, né, formalmente em 2019, depois de uma trajetória de 20 anos de sala de aula, mas não de sala de aula de ensino infantil, fundamental e médio. Eu não sou da educação formal. Então, eu não tenho essa trajetória da sala de aula formal. Mas sim, eu tenho a trajetória da sala de aula em termos de educação cidadã, que é a parte do direito. E dentro do direito eu sempre me questionei, mas e aonde está a educação cidadã? Por que é só no direito que se estuda políticas públicas? Por que isso não é algo que é trabalhado desde o ensino infantil? Então, isso tem que ser música, como nós vimos hoje de manhã. Isso não pode ficar restrito a uma sala de aula de direito. Então, minha vida toda foi esse questionamento. E a partir de todo esse questionamento e toda essa experiência, eu não atuo como advogada, então eu não sei lidar com acusação e defesa. Isso para mim não faz sentido, nunca fez.
O direito para mim é pacificação, sempre foi. Tá? É a paz, é ir para isso que existe, para mim, pelo menos sempre foi assim, a justiça. Então, por isso, dessa minha trajetória, trabalhando com todos os meios de solução de conflitos, e a partir de todas essas experiências, é que eu, então, comecei a fazer essa trajetória. Só que eu precisava ter um norte, porque eu também, né, como educadora, né, primeiro eu preciso me autoeducar. Então, a primeira fala, né, que a gente já viu, Paulo Freire, enquanto educadora, a cidade é também educando. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi me educar. Porque eu precisava sair desse lugar, que era um lugar que eu ocupava anteriormente, que era uma professora na área do direito, trabalhando com pacificação, e eu precisava me reeducar para essa nova forma que era então trabalhar com essas cidades. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi fazer o meu processo interior de busca de mim mesma para poder fazer esse trabalho. E tive a oportunidade, então, de começar por Porto Alegre. O secretário hoje de manhã falou, deixa que a Suzana à tarde vai explicar. Então, é exatamente isso que eu queria primeiro compartilhar com vocês. Nós temos 5.570 cidades no Brasil, tá? Municípios no Brasil. A Maria falou ontem que o nosso maior desafio enquanto Brasil é que ele é totalmente diferente dos outros países do mundo, porque nós temos uma questão educadora local, enquanto que nos outros países isso é algo nacional, aqui ele é local. Então, juntando toda essas particularidades, vocês podem ver que o nome do projeto ele é Municípios Educadores. Vocês viram que não é Cidades Educadoras? Por que não é Cidades Educadoras? Por quê? Porque a gente junta o educadores do modelo internacional, mas faz a adequação ao sistema interno. Então nós temos que compilar o que nós temos a nível internacional e não nos submeter, e sim juntar com o que nós temos internamente e fazer a nossa trajetória. E cada município, dentro dessa realidade, poder buscar a sua trajetória. Que é o que a Maria também colocou para nós ontem, que eles fazem um trabalho onde eles têm um plano municipal, que não é aquele que vem do Plano Nacional de Educação. Então, nós já temos muitas experiências práticas nesse sentido. Tá? Então, trazendo todo esse contexto inicial que já foi falado, ontem a Maria nos colocou que nós vamos ter 42 cidades. Lá no site nós temos 36 cidades, só que nós já vamos ter 42. A minha pergunta foi, ok, temos então agora 36 cidades que são cidades educadoras. Só que estamos aqui no meio dos municípios. Cada um de vocês sabe o problema da transversalidade. Temos 36 planos municipais para implantar. Como que a gente faz para integrar tudo isso dentro de uma cidade onde eu tenho 33 planos municipais para implantar? Como é que eu junto tudo isso? Por isso, Porto Alegre, nós fizemos, e aí eu vou depois chamar meus colegas de Porto Alegre para poder dar um relato em relação a isso, como criar uma política pública. Por quê? Soledade falou hoje de manhã, a descontinuidade em termos de política, porque nós temos a mudança a cada 4 anos, não obrigatoriamente eu tenho um entendimento dessa continuidade. Então nós precisamos trazer isso como uma política de Estado e não uma política, não um projeto específico de alguém, mas tem que ser algo que precisa ser trabalhado a nível local, mas como uma política pública. Por isso então, como criar uma política pública estruturante para uma cidade que já é filiada à rede internacional. Porque se filiar à rede internacional não é difícil. É fazer um projeto de lei, encaminhar a Câmara de Vereadores com a destinação dos recursos públicos, aprovar pela Câmara de Vereadores e aí? Adianta eu ter um pedaço de papel onde eu tenho um númerozinho de uma lei e eu faço o quê? Então, essa é a pergunta. E aí, como cidade educadora, eu tenho 36 planos, eu tenho 36 secretarias diferentes, ou, dependendo do município, muito menor incorporado. E como é que eu faço agora para incorporar tudo isso? Estou falando só de administração pública, só de município. E
como é que eu faço para integrar agora as empresas, como eu faço para integrar as organizações sociais, como é que eu faço para integrar a comunidade, como é que eu faço para integrar todas as diversidades religiosas que nós temos, porque nós não podemos esquecer que uma cidade é feita de diversidades, cada uma com a sua diversidade. Então, são muitas perguntas. E a partir destas perguntas, então, que nós fizemos o projeto piloto em Porto Alegre. E o projeto piloto em Porto Alegre foi o quê? Através da tecnologia, senhor presidente, ela nos auxilia, ela não resolve os problemas para nós, mas ela nos auxilia. Então a inteligência está aí para nos auxiliar. É através de uma plataforma que vocês podem estar vendo, que ela está ali no celular, onde a gente trabalha uma oficina prática, estruturada no quê? Na Carta de Cidades Educadoras. Porque lá é a compilação do que nós temos dos pilares para o direcionamento de uma cidade. E aí eu não faço uma divergência com ninguém, eu consigo trabalhar todos de forma integrada. Então, através desta plataforma, com a condução, que não vai resolver, porque não é ela que vai dar as respostas, ela na verdade te auxilia para que, olha as perguntas, tá? Uma metodologia, uma oficina de 20 horas, onde toda a cidade vai estar junto. Olha Porto Alegre no retorno do círculo. Todo mundo junto, tá ali, nossos colegas estavam ali, sentadinhos, para poder dar o relato de como foi essa experiência dessa construção. Tá ali os pilares. Toda a plataforma foi customizada para a cidade educadora de Porto Alegre. E a partir desta base projeto piloto, nós temos então o caminho que Porto Alegre quis seguir. Cada cidade tem o seu caminho, vejam. Nós temos as rodas, né? Eu adorei, inclusive, a EPTC me dizendo que não era uma roda de carro, era uma roda de bicicleta. Então eu aprendi lá na oficina que não é uma roda de carro, é uma roda de bicicleta. Eles decidiram, Porto Alegre decidiu, no eixo 1, que é o direito à cidade educadora, utilizar, não é a educação formal, é a cidade decidiu utilizar o segundo item, a política educativa ampla. Vocês vão perguntar, tá, mas e por que não todos? Porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. A cidade é muito grande, a gente tem que começar por algum lugar. Olha as rodas ali, elas, na hora elas te dão a resposta, então tu enxerga visivelmente que cidade que tu tem, né, para poder, é o semáforo, tá vendo as cores? Então é fácil, ela lida contigo a lógica, tá? Ali os resultados, tá? Para vocês enxergarem como é. Ela te dá todos os resultados na hora, o relatório sai todo na hora, fica à disposição do município, tá? Para poder trabalhar isso com política pública. Na roda número 2, o que Porto Alegre escolheu? Governança e participação dos cidadãos. Essa foi a decisão coletiva de Porto Alegre. Tá ali, como está ali o Marco, ó, na foto, inclusive, ele está aqui. O pessoal está todo sentadinho, então eles ali. Então está aqui esse formato de oficina, né, e através dessa plataforma. Aqui, no terceiro pilar da carta, que é o serviço integral às pessoas, qual foi a decisão de Porto Alegre? Educação para uma cidade democrática e global. Essa foi a decisão deles. A partir dessa direção, tá vendo ali a direção com as perguntas, tem o próximo passo, que são as chuvas de ideia, porque agora eu tenho uma visualização de como está a minha cidade, tá? Mas agora, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Então agora vem a chuva de ideias. E a partir da chuva de ideias, a gente faz então essa escuta, porque na verdade o trabalho não é de decidir nada, é simplesmente de conduzir. O meu trabalho é escutar. O trabalho é escutar e conduzir a cidade para que ela possa decidir o que fazer. E aí, a partir das chuvas de ideias, tem então as diretrizes, ou seja, tu tem o plano que é a política pública estruturante. E aí tu não tem um plano para as organizações sociais, outro para a empresa, outro para o poder público, tu tem um caminho para a cidade e tu consegue uniformizar toda a comunicação, que é o maior desafio que desde ontem
a Maria nos coloca, que é como eu faço para integrar tudo isso. Então, esse é um modelo, na verdade, de base para quem já é uma cidade educadora e está com o desafio de fazer a integração da cidade. Não consegue sair da educação formal e tem dificuldade de atingir o restante da cidade. Está aqui o grupo, tá? Como é que foi para vocês então poderem ver na prática. Perguntas depois, inclusive, eu vou direcionar para os nossos participantes para eles poderem dizer como é que foi essa experiência, se vocês quiserem ter melhores noções de como é que eles se sentiram em relação a isso, tá? Mas a pergunta, e o que eu faço agora com as outras 5.534 cidades? Como é que eu faço, né, que é o desafio da rede, como é que eu faço para que outras cidades efetivamente conheçam e possam ser atingidas? E não obrigatoriamente seguir o mesmo modelo, mas e como é que eu faço para chegar numa cidade que tem 2.000 habitantes, como numa que tem 25.000, como tem 50? Gente, nós somos 5 regiões no Brasil, 5.570 cidades diferentes. A realidade é muito diferente. E como é que a gente faz? E como é que a gente integra tudo isso? Vem o segundo projeto piloto. Então, foram 2 projetos pilotos, um em Porto Alegre e outro em Nova Prata, para eu poder, então, trazer, né, o passo a passo para vocês. Então, o segundo, que é por Nova Prata, que foi através desse evento, que foi a 4ª Expo Prata, vocês estão vendo aqui. A escolha foi o quê? A minha experiência de vida me mostrou que não é possível chegar numa cidade e dizer o que é para fazer. Nem chegar numa cidade e chegar com um evento de fora, porque a cidade não vai comprar. Até ela conhecer, se incorporar. Como parabenizar a FAMURS, porque está trazendo toda essa questão dentro de um só evento. Já está fazendo cidades educadoras, já coloca da inovação, já coloca dentro da inovação. Então, é exatamente isso. Ou seja, é entrar na cidade, mas fazer a escuta da cidade através do que ela tem, do que ela quer. E o que Nova Prata tinha? 4ª Expo Prata. E nessa 4ª Expo Prata eles tinham um espaço, que era um espaço vazio, tá? Que eles não sabiam o que fazer. E que eles estavam na comemoração dos 100 anos de Nova Prata, que é completa agora em agosto. E aí, eu fui para a cidade, convidada, fiz a escuta. Passei 2 meses e meio, 3 meses, fazendo a escuta da cidade e aí montando um quebra-cabeça. Bom, o que é possível fazer? Eu tenho que escutar a cidade e ver o que ela quer. E escutando a cidade tinha se organizado para fazer esse evento através de bairros dentro dessa Expo Prata. Então, cada pavilhão era um bairro da cidade. Escutando a todos, esse espaço era onde efetivamente a cidade se encontrava. Ele era exatamente a ligação do espaço como um todo. E aí surgiu um nome que não é meu, é a cidade que trouxe esse nome, que é Conectando Gerações, que é exatamente o que a Maria falou ontem, que é o nosso desafio de conectar gerações. E é exatamente isso que foi feito na 4ª Expo Prata, escutando a cidade. Então, num evento que não é um evento que eu vou dizer, é um evento que a cidade quer, o que ela quer, aonde ela quer e como ela entende, a gente insere um espaço que é o espaço da carta, que é o Conectando Gerações. E está aqui, que depois também vocês vão ter a oportunidade de fazer as perguntas, né, em específico, a Marli e o Ademar, que são da Plena Eventos, que fazem, na verdade, todo o processo de organização das feiras e eventos para as cidades. E eles, então, que efetivamente fizeram toda essa organização da feira. Eu fui para a cidade escutar a cidade e montar essa organização do Conectando Gerações. Totalmente de forma voluntária, nós fizemos esse projeto e conseguimos o aval aí em questão de 3 meses de todas essas empresas que vocês podem ver ali, que nos apoiaram ali, que acreditaram no projeto e que quiseram efetivamente dar seguimento, né, em relação a isso. Então aqui
a nossa pergunta que eu escutei, não foi a pergunta que eu fiz, foi a pergunta que eu escutei a partir de todo o processo que a cidade estava vivendo é: qual foi a sua contribuição no 100 anos de Nova Praga? Foi. E qual legado você deixará? Por quê? Porque, novamente, não é só os direitos, é as responsabilidades. Então, o que eu já contribuí e o que eu vou me responsabilizar. É isso que nós construímos. Eu não, eu só escutei a cidade construiu. Então nós construímos no dia 12, foi de 12 a 15 de outubro, que era o evento da cidade, nós então construímos, está lá, estão vendo o espaço? Primeiro dia, que foi dia 12, foi o dia da grande sala de aula. Qual grande sala de aula? Organizações sociais, empresas, escolas municipais, escolas estaduais, escolas privadas, estava todo mundo junto. Vocês estão vendo a grande sala de aula? Eles acharam que eu ia chegar lá e dizer: olha, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo. Não, esta é a sala de aula de vocês. Qual é a sala de aula que vocês querem para os próximos semestres que estiverem se organizando? Foi muito lindo, gente, né? Eu posso aqui falar. Foi emocionante fazer esse processo de condução, então vocês estão vendo ali as falas. As empresas compartilhando, foi muito lindo. Eu não vou parar de falar aqui porque eu vou começar a chorar. Segundo dia, que foi dia 13, esse foi mais interessante ainda, que é o legado dos projetos sociais. Gente, as organizações sociais nunca tinham sido convidadas para participar de uma feira. E nós fizemos a escuta e vimos que era exatamente essa necessidade. E aí eles abraçaram, eles não sabiam o que eles iam fazer, como eles iam fazer, mas eles queriam estar ali. E eles ocuparam o seu espaço. Eles estiveram 5 dias dentro do espaço, convivendo, expondo todos esses trabalhos que as organizações fazem em prol da educação e de várias outras causas na cidade. Tá? Então foi muito lindo. Depois, não chamamos de política pública para não existir a questão da polaridade, chamamos de educação cidadã. Muitos projetos escutamos que são de políticas públicas e que não tinham um espaço para serem compartilhados. Então, no terceiro dia, na sexta-feira, nós tivemos na parte da manhã não é um campeonato, é um festival de xadrez, ou seja, a cidade já quis. Nós não precisamos nem convidar, a cidade começou a ocupar o seu espaço, começou a entender que efetivamente ela estava construindo. Então, ela começou a ocupar o legado da educação cidadã. Está vendo ali o xadrez? Então, nós tivemos professores, crianças, inúmeras crianças ali. Nós tivemos ali vários projetos sociais, vocês estão vendo que era um formato totalmente diferente. Puffzinho, cada um puxava, sentava onde queria, como queria, né? Se queria falar, tinha oportunidade de falar. Se não queria falar, não precisava falar, só escutava. Todo mundo no mesmo espaço. Não tinha isso aqui, palanque, era todo mundo lá, porque não existe diferença. Todo mundo junto. Então tivemos aí a apresentação de inúmeros projetos, depois que as organizações sociais falando, né, vários tipos de projetos diferentes, empresas, descobri inúmeros tipos de empresas maravilhosas que existem em Nova Prata. Eu não imaginava que existiam tantas empresas de tecnologia situadas em Nova Prata com tantas tecnologias diferentes. E no mesmo espaço, estão vendo ali, conectividade e inovação. Não é um evento separado, foi tudo no mesmo espaço e tudo conectado. Descobrimos projetos maravilhosos dentro das escolas em termos de conectividade, nas empresas, nas organizações sociais. A cidade sequer sabia que isso existia. Então foi o momento da própria cidade poder enxergar que cidade é essa e tudo que existe de forma conectada, sem nenhum tipo de divisão, e sim uma conexão. Por isso que o espaço chama Conectando Gerações. Vocês podem ver aí inúmeras experiências que eu não vou compartilhar aqui. E aí também vocês agora podem ver que tem ali o quê? Um campeonato de videogame, gente.
Primeiro campeonato de videogame dentro da cidade, que não vem de fora os jogadores com aquela organização, são os jogadores da própria cidade. Então nós tivemos um jovem aí de 22 anos, né, 23 anos, que fez todo esse processo de organização. Ele foi o condutor de toda essa organização em relação a esse campeonato. Foi sexta-noite, sábado-noite e domingo. Nós tivemos então o primeiro campeonato de videogame. As famílias enxergando que o jogo pode trazer benefícios, tá? Que não é só, deixa eu só voltar aqui, que não é só uma questão de jogo, mas que traz muitos benefícios se é utilizado de forma correta para a educação, tá? E também temos aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, ó, o legado da cidade. Agora vem a pergunta, né? Agora, qual é o legado da cidade, então? Porque nós vamos ter que juntar tudo isso. Então, qual é o legado que a cidade efetivamente vai deixar? Eles vão perguntar, e o poder público não estava aí? Está ali ele. Gente, nós tivemos o lançamento do projeto Conexão Jovem, que é um projeto, volta aqui, um projeto do município, liderado pela Secretaria de Assistência Social, que foi lançado juntamente com o governo do estado, dentro do espaço Conectando Gerações. Ou seja, a cidade teve a oportunidade de participar de como foi todo o processo de construção e a partir daí se engajar. Então, tu teve prefeito, vice, secretários, vereadores, secretários estaduais, estava todo mundo presente, SIC, CDL, né, todas as organizações juntas, organizações sociais, todo mundo junto ali para fazer o lançamento da cidade. Então, tu tem todas as áreas dentro de um espaço só, se ouvindo pela primeira vez e entendendo que podem construir a sua cidade educadora de forma conjunta. Que ela não precisa ser de forma individualizada através de um projeto de lei para daí fazer a pergunta, para onde que eu vou? Tá? Então, essa foi a experiência de Nova Prata. A partir daí, vem os questionamentos, os meus questionamentos. E agora? O que eu faço com tudo isso? Não posso deixar isso simplesmente como um evento. Não posso simplesmente deixar isso. Então, está aqui o legado. O legado é Municípios Educadores. Por isso que vocês enxergam que o nome do projeto é Municípios Educadores. E o objetivo geral, então, de todo esse projeto é poder abarcar os 5.570 municípios, porque ele tem como objetivo oportunizar uma nova experiência de participação dos cidadãos e setores governamentais e organizações privadas na vida pública municipal, com vistas à ampliação do potencial de autodesenvolvimento do município. Ou seja, juntar tudo para que a gente possa fazer essa condução da educação formal e informal, que é o nosso desafio como cidade educadora. Não vou aqui ler os critérios, mas tem todos os critérios específicos, tá? Até para deixar mais tempo de perguntas, né? Que eu sei que provavelmente vai ter muitas perguntas. Produtos, né? Então, tudo isso agora virou um projeto estruturante de uma política pública chamada Municípios Educadores. Esse projeto ele já foi encaminhado para vários locais, a gente está na organização em termos de busca de recursos, porque a gente sabe, né, as dificuldades que os municípios têm para poder trabalhar isso, para poder entrar nos eventos. Então a gente estruturou como política pública e está buscando os recursos públicos para cada uma dessas partes, vamos dizer assim, que são os produtos do projeto. Então temos aí já vários parceiros nessa consolidação desta construção. Bom, o maior, né, que é os Municípios Educadores, é essa plataforma maior, vamos dizer assim, vou chamar de plataforma no site, onde todas essas experiências vão ser inseridas. E essa é uma dor que eu compartilho aí com o desafio de Porto Alegre, porque nós tínhamos inúmeras experiências que nós não tínhamos onde compartilhar.
porque não tínhamos recursos de como fazer para compartilhar tudo isso e para poder levar essas pessoas para poderem compartilhar essas experiências em outras cidades, em outros locais, porque para tudo precisa de recursos. Então, essa dor maior é essa plataforma maior que vai então compilar todas essas informações num único local de todos os municípios de vocês. Num único local, cada cidade vai poder ter o acesso e colocar todas as suas informações em relação a essa trajetória. Então, é o maior. Dentro desse maior, que é então essa plataforma de municípios educadores, nós temos o espaço Conectando Gerações para o município que quiser levar esse espaço para dentro do seu evento na cidade, e qual evento, né? Como quiser fazer. Então nós temos um espaço Conectando Gerações, que é um espaço de construção coletiva e colaborativa. Eu só faço a escuta. E a cidade é que vai me mostrar, ou vai dizer o que ela quer e como ela quer, tá? Não vem nada pronto, é uma escuta, porque ela é que vai dar o caminho, a direção. O legado, estou compartilhando aqui com vocês a experiência de Nova Prata, que é a escuta de Nova Prata, a partir do espaço Conectando Gerações de Nova Prata, o legado que Nova Prata quer deixar. Não significa que seja o mesmo de qualquer outra cidade. É a escuta que vai dizer quais são os legados que cada cidade vai querer deixar como cidade educadora. Nova Prata é primeira produto a partir dessa live. Eles querem continuar. Eles não querem uma Expo Prata sendo realizada a cada 2 anos. Eles querem continuar essa construção do espaço Conectando Gerações. Eles querem inserir o espaço Conectando Gerações em vários momentos e espaços diferentes na cidade, tanto de forma física quanto de forma virtual. Por isso, estamos fazendo lives de compartilhamento das experiências e das expectativas e necessidades de cada um dos partícipes. Segundo, um livro. Por quê? Porque a trajetória dos 100 anos é exatamente o que eu deixo e o que eu proponho. Então, um livro de construção dessa experiência dos 100 anos e o que virá. O que foi, com os relatos, e o QR Code com a experiência, onde vai ficar vinculada a responsabilidade de quem está compartilhando a experiência do que ele vai fazer em prol da cidade a partir dali. Se ele não alimentar aquele projeto com aquele QR Code, a responsabilidade é dele, não é nossa. Depois, temos o terceiro, que é um documentário. Por quê? Porque as pessoas querem olhar o que está acontecendo na cidade e não só escutar. Eu quero olhar o que está acontecendo e eu não tenho esse produto. Então, a filmagem vai ser feita no local, com tudo que está sendo realizado, com a empresa, a organização, o cidadão, contando a história através da voz dele no documentário. Quarto, um jogo. Por que um jogo? Porque os jovens não querem só jogar, eles querem ser partícipes também, como nós falamos aqui. E nós não temos espaços de participação na vida pública política para o jovem. Então aqui nós temos uma formação tecnológica a partir da escuta da cidade, da tecnologia que ela está precisando. Porque as empresas na cidade disseram assim: não podemos aceitar mais nenhum projeto tecnológico até 2026, porque não temos mão de obra. Então, está ali o quarto produto, a formação desses jovens, onde eles vão ser formados para essas tecnologias que as empresas na cidade estão precisando, e eles vão deixar como legado um jogo para a educação formal. Para eles terem a formação, eles vão desenvolver um jogo, que é um jogo muito parecido com o que o Rodrigo cantou hoje de manhã, lúdico, né? Nesse formato que eles vão fazer os jovens e deixar como legado para a educação formal. Essa é a escuta de Nova Prata.
é o que eles decidiram fazer. O que cada município vai querer fazer, não sei. É fazendo a escuta é que a gente vai poder ver quais são as necessidades de cada município. Além disso, né, como eu falei, a plataforma dos municípios educadores, então esse maior. Outra escuta, estou falando de Nova Prata e compartilhando com vocês, que pode ser as dificuldades de vários outros municípios. Na feira, na quarta Expo Prata, tá? Inúmeros empreendedores locais, eles não têm habilidades tecnológicas, eles não estão no mundo virtual. Então, por isso, a plataforma Compra Trio, que é uma outra plataforma, que é uma plataforma onde se insere todos aqueles negócios locais que fazem parte do evento, onde eles vão poder compartilhar todos os seus produtos de forma virtual. Então, junto com isso, né, tu tem a plataforma Compra Tri, que vai fazer toda essa inserção tecnológica dos nossos empreendedores em cada uma das cidades. Só que eu sou uma só. A Marli, que está ali, que faz a condução do evento, é uma só. A Isabel falou ontem, a Maria falou ontem, a maior preocupação deles é formar os formadores da cidade. É exatamente a nossa preocupação. Então, nós precisamos formar quem vai formar. Por isso, então, que nós temos aqui várias formações, que é a criação, né, de uma certificação de facilitadores de municípios educadores, uma formação para facilitar o espaço conectando gerações. E aí, para poder ter os formadores dessa escola permanente de educação cidadã nos municípios, para que a gente possa chegar lá. Então, nós temos uma trajetória bem longa pela frente, só que ela já está toda ela estruturada com o passo a passo, como, por onde começar e como conduzir. E temos, então, as consultorias, né, porque os municípios que efetivamente quiserem e tiverem interesse de condução de cada um dos espaços diferentes ou na proposta estruturante em relação à cidade educadora para quem já é cidade e para quem quiser então fazer essa experiência de inserir o espaço conectando gerações. E também nós temos agora algo que está sendo lançado, então trago aqui em primeira mão para vocês, ele é o filho mais novo, vamos dizer assim, desse projeto, que é a conexão cultural. Por quê? Acabaste de dizer que como nós precisamos aí dessa integração cultural. Então, com essas experiências todas, nós vimos que dentro do espaço Conectando Gerações, nós precisamos trazer estas culturas diferentes. Nós precisamos olhar para essas culturas, porque as nossas cidades são elas têm inúmeras culturas diferentes e nós precisamos lidar com essas diversidades em relação às culturas. Então, dentro do espaço Conectando Gerações, nós temos então agora o que vai ser lançado, que é essa conexão, que é a conexão cultural. E olha que lindo, vocês estavam onde? Na Itália, na Alemanha. Pois vejam que está sendo lançado exatamente estas conexões, que é a conexão dentro do espaço Conectando Gerações, desse espaço de inserção da relação cultural da Itália com o Brasil e da Alemanha com o Brasil, e além disso, do Egito com o Brasil. Eles vão dizer, Egito com o Brasil, sim. Eu acabei de chegar, né, Fátima? Nossa, cheguei semana passada de volta do Egito. Eu me divido hoje, né? Eu moro uma parte no Egito e uma parte no Brasil. E então esse é o meu lugar, né, de fazer essa relação com o Oriente Médio, porque eu vi como a gente não sabe absolutamente nada do continente africano. E a gente tem muitas coisas muito parecidas. E a gente precisa urgentemente fazer essa relação.
E a nossa parceira aí nessa relação já é a Câmara Comércio Brasil Árabe, a Embaixada do Cairo, né, no Egito. Então a gente já está estruturado para fazer toda essa inserção, fazendo essas conexões. E fazendo essas conexões com plataformas que não são plataformas em inglês. É uma plataforma que vai ser árabe-português, uma plataforma que vai ser italiano-português, uma plataforma que vai ser alemão-português. Ou seja, esta conexão direta para fazer essa união, para que a gente possa fazer todas essas conexões e trocas de experiência. E aí nós temos as casas, porque não dá para ficar só fazendo evento, a gente tem que ter continuidade em relação ao que a gente está fazendo. Então nós temos, na Alemanha já funciona a Casa 55 em Mannheim, tá? Ela funciona desde 2019, que é onde leva todas as relações culturais do Brasil para a Alemanha, chama a Casa 55 na Alemanha em funcionamento desde 2019, que é o nosso projeto piloto. Eles vão dizer por que Casa 55? Porque é o prefixo do telefone. Então nós temos a Casa 55 no Egito, ela começou em dezembro de 2023 com a minha estada lá. Então ela já está saindo do papel também do Egito, ela vai ser em Dafa, que é o Sinai, né, que é a divisa entre Israel e o Egito, né, fica dentro do Egito, mas é nessa divisa que vai ser essa Casa 55 no Egito. E Casa 39 e Casa 49. 49 o prefixo da Alemanha e 39 o prefixo da Itália. Estamos abertos para essas casas aí em todos esses locais, tá? Então essas conexões todas que vão estar sendo inseridas nesses espaços. O lançamento está sendo feito agora em agosto, em Porto Alegre, na verdade na Biblioteca Pública Estadual. Em novembro e dezembro vai ser o lançamento no Egito, vai ser num palácio que é patrimônio da Unesco. Então o evento de lançamento vai ser lá, porque são 100 anos de relação do Brasil com o Egito. Então a embaixada que está organizando, a gente vai fazer todo esse processo de lançamento lá também. Então, né, para vocês entenderem um pouquinho de toda essa construção que está aberta para qualquer município poder se inserir e poder se conectar do local para o mundo. Acho que eu já falei demais, né? Tá aqui meus contatos. Fico à disposição para as dúvidas. Professora Suzana, a partir da sua fala, com aquilo que ouvimos ontem e hoje pela manhã, me parece que a senhora traz muito presente essa importância da escuta no município, né? O que dá suporte, o que dá concretude a querer ser uma cidade educadora, um município educador, é a questão da escuta. Tem que sair lá da cidade quais são as necessidades dessa cidade. E como é que nós, nas diferentes áreas de atuação do município e da política pública, porque o que é essa política pública? São os governos em ação, né, nas suas diferentes áreas. E que o governo faz lá na saúde, na educação, na assistência, na infraestrutura, para dar conta dos desafios de construir uma cidade melhor. Então, me parece que ficou muito forte isso, a importância da escuta. E daí eu trago Fagundes Varela, no final da manhã, quando apresenta e diz: nós primeiro buscamos o que nós tínhamos aqui, nas diferentes áreas, para aí nós nos inserirmos no programa Cidade Educadora. Essa questão da sensibilização também, né? É sensibilizar as pessoas do que elas construíram até aqui, mas também do que elas podem construir daqui para frente e do compromisso de cada um, né? Não é só do prefeito, não é só do secretário de educação, não é só da professora, da diretora, mas é de toda a comunidade. Não sei se é por aí a sua ideia, também a plateia, se quiser fazer algum questionamento. Sim, respondendo a tua pergunta, sim. O mais desafiador é a escuta.
E ela é a base de toda a construção de uma cidade educadora. É ouvir. E quando a gente fala nessa escuta, eu não estou falando da voz. Eu estou falando do contexto como um todo. O não falar é muito mais importante a escuta do que o que está sendo dito. Então é a habilidade de ir para a cidade e poder olhar para a cidade, a sua arquitetura, como é estruturado, por exemplo, como é que é a praça, o que tem ao redor da praça, como é que é a construção, que tipo de construção. Então não é só as pessoas, é a cidade como um todo, tá? É essa escuta. Então, a partir dessa escuta é que a gente vai para as pessoas, mas não naquela formalidade que a gente tem no dia a dia, onde tu coloca e convoca para uma reunião. Não adianta convocar para uma reunião, tu não está fazendo uma escuta, tu está já impondo algo desde o início. Ninguém vai chegar e se abrir quando tu chega colocando uma imposição. Tem que ser algo lúdico, tem que ser algo descontraído. E aí, claro, cada cidade tem a sua particularidade. Não vou poder dizer assim, vai ser assim sempre. Não, vai ter que ir para a cidade, fazer escuta e aí, a partir dessa escuta, ver qual é a necessidade naquela cidade. O que tem de característica melhor ou menor, para daí poder começar a fazer esse trabalho. Então, é esse o escutar. Escutar com todos os sentidos e não exclusivamente com a fala. Porque a gente, o Papa, né? Como diz, a gente tem que cuidar o que a gente fala, pensar no que a gente fala. Então a gente está falando muito sem pensar. E aí a gente não faz a escuta efetivamente do que está acontecendo naquele local. E a gente acaba criando atitudes ou políticas que a gente acha que é o correto, porque é através da nossa forma de enxergar, e na verdade não é isso. Eu tenho que aprender a me despir totalmente, isso não é fácil, para eu poder fazer essa abertura a título de escuta. Então, por isso, veja, Fátima, Luciano, o desafio que é o meu coração pulsando. Precisamos fazer formações para que as pessoas estejam capacitadas para fazer essa escuta, porque nós não temos essa formação hoje em lugar nenhum. Nós sabemos falar, mas nós não sabemos escutar. E eu falo por mim, porque eu tive que passar muita dificuldade no Oriente Médio, sem falar árabe, para aprender a escutar. Boa tarde, pessoal, colegas e Suzana, os demais integrantes aqui da mesa. É a segunda vez que eu te escuto, Suzana. Tu estivesse em Santa Maria, lá no Instituto Federal Farroupilha, né, que é onde eu trabalho, e trazer assim toda esta caminhada de Nova Prata nos deu uma certa tranquilidade, em parte, pela caminhada que nós estamos motivando, desenvolvendo em alguns municípios próximos de Santa Maria, e ao mesmo tempo assim nos traz bastante desafios. E não é tanto uma pergunta, mas uma colocação quando tu falas esta questão dessa sensibilidade, né, desse olhar sensível, dessa escuta caminhada de cada cidade. Porque essa escuta, e tu colocou muito bem, né, o que isso significa, se inicia desde o momento em que a gente conversa, chega na cidade,
conhece a gestão, conhece o prefeito, conhece as demais pessoas que são representantes, lideranças na cidade. E começa todo esse processo de sensibilização, de formação, que a gente sabe que é um processo que não se termina, né? Até o momento em que a cidade, o município, faz adesão, né, à Associação Internacional, conhecendo os princípios da Carta. E a gente, assim, que tem trabalhado com os municípios, alguns que já se tornaram cidade educadora, e de uma forma assim, muito recente, fica aquela inquietação que foi exatamente o que tu trouxe. E agora, né, daqui para frente, como a gente vai caminhar? E a gente tem falado, eu como professora da Pró-Reitoria de Extensão, justamente isso. Quer dizer, o agora a gente vai construir no coletivo. Eu não posso chegar, por exemplo, aqui nós estamos em vários municípios, lá em Jaguari, com o prefeito Beto, e dizer para ele como que tem que ser, porque daqui a pouco ele vai fazer, o secretário vai fazer, mas de que forma isso vai mudar a realidade lá do seu João, do seu Pedro, da Dona Maria, do feirante, do agricultor, né? Então, esse é um processo que envolve o todo. E aí me faz lembrar em Mata, que já faz um pouquinho mais de tempo, nós estivemos lá, eu e a Thaís, nós somos colegas, e a gente sentou um pouco com o prefeito Rogério, e aí a gente disse assim, ele disse, agora, Luiz, aí nós comentamos, conversamos com ele, e agora? Né? Como que nós vamos alargar essa proposta? Provocar o comprometimento das pessoas. Mata escolheu o seu caminho, que vai ser também através de um evento, com diferentes lideranças, com diferentes pessoas, né, da cidade, não só representações, mas outras pessoas que fazem parte da comunidade. E que, a partir desse evento, então, inclusive, nós vamos formar o comitê, né? Porque está lá a lei, e aí a gente costuma dizer assim, né, pessoal, não sei se é a experiência de vocês, mas está sendo a nossa, que às vezes o mais fácil, digamos, entre aspas, é a lei. Porque o prefeito quer, a gente conversa na Câmara de Vereadores, ok, né? Mas como isso de fato vai acontecer? E a tua fala foi muito importante, muito elucidativa. A gente quer te agradecer como grupo aqui de 6 municípios. Já vi que a Thaís estava tirando foto lá dos teus contatos, para a gente unir cada vez mais os nossos esforços, os nossos sonhos, né? E tornar isso real e concreto. Temos mais perguntas? Aqui depois o presidente também quer fazer. Francisco. Eu só queria fazer algumas pequenas colocações, tá? A professora Suzana, ela esteve conosco em 2022, 2023, e esse processo da oficina Chese, que ela aplicou conosco em Porto Alegre, foi um processo que esteve contido dentro de uma consultoria contratada pela Secretaria de Educação, tá? Isso é a primeira questão. A segunda questão, que eu até fiquei um pouco incomodado, é de ver os resultados expostos nesta apresentação, tá? Isso eu fiquei incomodado no sentido. Até fiquei me perguntando que não vi porque às vezes a gente tem informações que são estratégicas do município, né? Porto Alegre não tem nenhum problema em auxiliar o município do entorno, de estar aberto, de compartilhar. Nós mesmos poderíamos ter trazido essas informações se fosse o nosso desejo nesse momento. Então, acho que nesse processo da consultoria,
eu fiquei me perguntando em relação a essa questão do domínio da informação. Tá? Que eu acho que isso é uma questão que a todos nós toca no momento que a gente também está sob o domínio da Lei Geral de Proteção de Dados, né? O domínio da informação estratégica de um município. Isso é uma questão. Uma segunda questão, eu acho que é importante, eu vim para essa mesa com o intuito de compreender que o processo de ajuda que muitos municípios precisam para se tornar uma cidade educadora, até a colega que perguntou em relação ao passo a passo, né? Eu acho que esse é um processo que acho que muitas pessoas vieram para esse momento aqui para ter esse caminho, né? Que esse caminho, de alguma forma, ele pode se confundir com uma consultoria ou não, tá? Eu acho que seriam essas as colocações que eu faria nesse momento. Bom, respondendo ali às colocações do Marco, gratidão pelas perguntas, em relação à divulgação, tá? Eu só estou fazendo porque o secretário, hoje de manhã eu conversei com ele, antes de fazer isso aqui, eu conversei com o secretário hoje de manhã e foi ele que me pediu para apresentar. Então ele não ia falar naquele momento, tanto que ele disse hoje de manhã na sua fala, a Suzana vai fazer a fala hoje de tarde e vai colocar. Então eu só coloquei porque eu tive a autorização do secretário da Educação em relação a essa colocação, tá? Então, senão eu não teria feito, só para poder colocar para todo mundo, porque achei que era algo que era, vamos dizer assim, caminho para mostrar, porque a Carta de Cidades Educadoras, ela é uma carta aberta, ela não é privada, e esse resultado é um resultado em termos de construção de uma política que é de publicidade de Porto Alegre, e o secretário então me autorizou. Então, só por isso, respondendo a sua pergunta, tá? A segunda colocação em relação ao passo a passo. Por que não tem um passo a passo? Porque ele não existe exatamente uma solução. Eu não tenho como dizer, 1, fazer isso, 2, fazer aquilo, 3, fazer aquilo. Não existe. E eu não estou dizendo que isso é necessário uma consultoria. Muito pelo contrário. Muitos de vocês, a maior parte, a grande maioria dos municípios, né, como a colega colocou, já está auxiliando inúmeros municípios, colegas ali de Santa Maria, a fazer essa condução. E parabenizo por estar fazendo essa condução. Por quê? Porque é uma pessoa que realmente já compreendeu a atitude, entendeu como é a escuta e está fazendo esse papel de multiplicador. Isto é uma cidade educadora. Eu não estou aqui dizendo que eu vou fazer isso. Estou aqui dizendo que essa é a minha experiência em relação aos 2 projetos, que foi o de Porto Alegre e o de Nova Prata, que foram os resultados. E que o que eu encontrei como desafio foi a escuta, e por isso da busca de criar soluções possíveis para multiplicar estas possibilidades para quem tiver interesse, ou seja, cada um é livre para fazer o caminho que quiser. Isto é uma cidade educadora, é a liberdade. Eu estou aqui simplesmente na condição de compartilhar o passo a passo de 2 cidades, de como foi essa construção. Podemos ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, e eu espero, sinceramente, Fátima, que no próximo fórum a gente tenha vários outros para mostrar passos a passos diferentes, para que a gente tenha cada vez mais experiências diferentes de como é possível concretizar e realizar a cidade educadora que todos nós queremos. Ana, presidente. Não, só para trazer um pouco assim um pensamento, para ter uma posição também da Suzana. A gente vê no Brasil, e a gente não precisa ir muito longe, às vezes vai na cidade, outras no bairro, ou às vezes até dentro da própria família, como os pensamentos divergem, né? Umas pessoas têm um ideal diferente, umas pessoas pensam diferente,
E porque até por uma questão talvez cultural, né, uma questão, talvez nesse ponto o Brasil ainda seja um país muito jovem, assim, então nós estamos formando ainda uma identidade de pensamentos, então eu acho que ele se torna talvez mais difícil, né, de se colocar, porque de certa forma, e aí vou trazer até para daqui a pouco isso ficar um pouco mais dentro do debate, de certa forma poderia se entender de que seria uma substituição da gestão pública, de que na verdade tu estaria trabalhando algumas políticas que poderia de repente o prefeito, coisa, pensar de uma forma diferente daquela política. Mas, claro, eu acho que aí tu fala na questão da escuta, que talvez realmente seja o ponto mais difícil de poder avaliar qual é o mundo ideal para aquelas pessoas que estão ali, o que elas acreditam, e tu poder tirar esse extrato daquela população para, vamos dizer, não oferecer para elas, realmente reconhecer aquilo ali como um caminho da felicidade, da plena cidadania daquelas pessoas, né? Então, vamos dizer assim, efetivamente isso não pode trazer um choque entre a questão da gestão, da maneira como ela é feita, e aí eu digo que a gente tem diversas formas de gestão, as pessoas são diferentes, os gestores também são diferentes, e os gestores, embora eles tenham, acho que uma obrigação até de poder captar o máximo possível do sentimento das pessoas e do pensamento do que é o ideal para os seus cidadãos, eu acho que um bom gestor tem que ter isso, né? Muitas vezes essa divergência é muito grande, interpretações acabam fazendo porque ele escolha algum caminho, alguma direção na política pública que ele pretende implantar. Como fica, vamos dizer, isso na tua avaliação, na tua experiência que tu tem, que eu estou até buscando aprender um pouco de como vai passar desse ponto, digamos assim, faz a avaliação, entende o pensamento coletivo, que é uma dificuldade, como tu disse, talvez seja a parte mais difícil, é tu poder entender o pensamento que está lá dentro, não é aquilo que a pessoa fala, é a percepção que tu vai ter da realidade, que é diferente talvez em cada bairro, em cada classe social, de acordo com a cultura que ela tem, vamos dizer, como é que faz assim, vamos dizer, porque acho que isso seria realmente muito interessante, muito importante ser utilizado como um instrumento, vamos dizer assim, realmente de avanço da cidadania. Como é que faz esse equacionamento entre o gestor municipal, que foi eleito para implantar um plano de governo, que ele já apresentou, até porque legalmente ele é obrigado a apresentar o plano, quando ele lança, tem que inclusive deixar esse plano na justiça eleitoral, e ele depois tem que prestar conta se ele realmente fez aquilo, né? E muitas vezes quando tu faz esse plano, e eu sei por mim, a gente estava mais assim, muitas vezes sonhando em muitas coisas, né? E tentando realizar, que eu acho que é o grande objetivo da gente. E sonhar não é ruim, é bom sonhar políticas que tu possa implantar. Então eu digo, como é que tu vê, Suzana? Eu sei que talvez não seja uma pergunta fácil de responder, né? Talvez seja a pergunta do milhão, a coisa mais assim, é essa questão de adequar todo um caminho, muitas vezes já feito por umas cidades, que daqui a pouco pode ser que nessa altura diz, mas a gente está fazendo isso, mas não é isso que as pessoas querem. Não é isso que talvez deixaria essa comunidade mais feliz, ou mais produtiva, ou mais evoluída culturalmente, preparada, com responsabilidade social e cidadã. Não sei se eu estou... Entende? É que a gente vai vivendo a vida, vai aprendendo, vai vendo coisas de cada vez, em vez de ter mais certeza, a gente tem mais dúvidas, né? Acho que esse é o mistério, por isso que a gente nunca chega no ponto final, está sempre aprendendo, e a educação como toda é tão importante. Então, essa construção, como é que tu vê isso? Dificulta a maneira, porque é muito importante, eu acho, que exista essa sintonia
entre uma abertura que uma gestão, a gestão muda, mas a gente sabe que muitas vezes pode se mudar até o processo como um todo, e que a gente não quer que isso seja uma questão realmente de pessoas acima até de gestões políticas por determinado tempo. Como harmonizar isso? Olha, né, a pergunta de $1 milhão. Bom, não sei se eu vou responder. Com certeza. Eu vou responder o que eu faço, tá? Eu só posso responder por mim, tá? É a minha forma de atuação. Eu vou para a cidade. A primeira coisa que eu faço é procurar o prefeito. Certo? Essa é a primeira atitude. Por quê? Porque ele é o condutor desta cidade. Então, a primeira pessoa que eu devo escutar é o prefeito. E escuta, como eu falei, não é escuta do que ele está falando simplesmente, mas é tentar fazer essa escuta em relação ao que a gente sabe que está por trás, que os prefeitos muitas vezes enfrentam e enfrentam sozinhos, né? Porque nós temos aí muitas dificuldades e são os prefeitos que carregam todas essas dificuldades nas costas, porque as pessoas moram nos municípios, elas não moram no Estado nem na União. Então é muito fácil ser um agente político no Estado ou um agente político federal, porque a pessoa não está cobrando ali, mas ela está cobrando ali na localidade. Então, Luciano, eu vejo que os nossos prefeitos são os que mais necessitam de escuta. São os primeiros que a gente mais precisa escutar. E a gente deve esta obediência a eles. É o primeiro que a gente precisa escutar. A partir da fala dele, da recepção dele, de como ele age, de como é que ele conduz, a gente vai dar o segundo passo. Se é possível dar o segundo passo ou não é possível, porque cada cidade tem o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo da cidade, e eu tenho que respeitar o tempo da cidade. Não é porque eu estou chegando ali que eu vou chegar e vou impor algo que eu entendo que naquele momento tem que ser feito. A cidade não está pronta para aquele momento ali, aquela construção naquele momento. Isso a experiência da mediação me deu. Por quê? Porque eu posso estar ali fazendo aquela escuta naquele momento, fazendo a fala, a construção, e ele não está pronto naquele momento. Só que aquilo que foi feito naquele momento, daqui a 2 ou 3 anos, vai reverberar e ele vai estar pronto para fazer por ele mesmo. O meu papel foi feito. Eu não precisei fazer a construção. Ele, por si só, no seu tempo, teve a capacidade de fazer essa construção sozinho. Então, é dessa maneira que eu ajo para ir para uma cidade e começar um trabalho. Porque a gente tem hierarquias. E a gente precisa aprender a respeitar essas hierarquias. A gente tem que aprender a valorizar o que vem antes de nós, para daí poder dar o próximo passo. E é exatamente por isso que o nome é Conectando Gerações, para que a gente possa aprender a fazer essa escuta e respeitar essas hierarquias que nós temos de quem vem antes e de quem faz o quê, que para mim é o maior desafio como cidadão hoje no Brasil. Muito bem, Suzana, muito obrigada pela tua participação nesse painel. Acredito que saímos aqui com muitas informações, principalmente a certeza de que é preciso construir esse caminho em cada município e ter o espaço da escuta, da sensibilização, para daí sim ter a sua proposta, para colocar em prática a partir da percepção das cidades educadoras.
Vou convidar o presidente Luciano para entregar o mimo da nossa FAMURS, né? O sonho que se sonha junto não é sonho, é municipalismo. Então, receba aí. Agradecemos a participação da